Achei esse corte aqui do Rodrigão. Bora passar aí. Pra vocês aprenderem algumas coisinhas aí sobre o que é certo, né? Eu acho que eu te dei outra vez o meu livro O Ceticismo da Fé. Sim, sim. É, Dei pra minha mãe, inclusive. Eu ia trazer outro hoje, mas ficou tudo na Jovem Pan lá, viu, de manhã. Tá, Mas eu vou tudo trazer bem. da próxima vez. Aí entra na área da filosofia. Permita-me falar o nome Big Bang aqui para me referir apenas ao start inicial do Sim, universo. claro. Sem entrar nos pressupostos químicos e físicos que não é minha área. O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial? O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido seguinte. Antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos... A gente tem que pensar numa coisa seguinte, tá? Quando se fala de ciência, nessa parte daí, a ciência não consegue visualizar o que tinha antes do Big Bang. A gente consegue saber que realmente não tinha gravidade, não tinha nada disso daí. A gente não consegue saber o que tem antes. A ciência não consegue ir antes desse ponto. Entendeu? Partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia, para formar tudo que existe, tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja, no sentido do nosso tempo, atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo, então ele tem que existir antes. Então ele não pode ser temporal, ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser, seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisas com desígnio. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência, porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada, porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço do ponto de vista filosófico é deslocar a pergunta mais para trás. Aham. E mais para trás. E eu vou cair num... Isso que ele tá falando é muito importante, né? Muita gente tentaria argumentar contra ele. Isso daí. Mas poderia ser que antes tivesse, sei lá, por exemplo, uma das teorias que tem na física é que o universo poderia ser como um coração, né? Ele expande, retrai, aí depois expande, retrai de novo. Então seria um Big Bang expandia, aí o universo ia expandindo, que nem hoje em dia eles dizem que está expandido, os cientistas. Essa é a teoria mais aceita. Mas depois ele iria retrair, né? Talvez os buracos negros se juntando e recolhendo a massa do universo, ele iria se retrair novamente para depois causar mais uma explosão. Mas aí que tá, e antes, e lá no começo disso tudo, o primeiro de todos, de todas as vezes que o universo se expandiu, se retraiu, lá no iniciozinho, quem é que tava lá no início, entendeu? Então a pergunta que se tem que fazer a qualquer pessoa da área de ciência, se você quiser argumentar contra ela, é antes. É sempre o antes, porque quando você joga para antes, eles não vão ter resposta. Esse pessoal da área da ciência, assim como eu, né, eu também estudo isso daí, tento entender um pouco o lado de todas as pessoas que eu converso, mas enfim, sempre você tem que jogar pro antes. E antes disso, e antes, e antes, e antes, porque aí vai chegar um ponto que eles não vão conseguir dizer o que tinha antes. Por exemplo, no Big Bang, o que tinha antes do Big Bang, eles não sabem. Tem teoria, mas não sabem. Se eles descobrirem alguma coisa lá, por exemplo, era o universo mesmo do coração. Antes do Big Bang, o universo já tinha expandido outras vezes e retraído outras vezes. E aí você pergunta, tá bom, mas e antes, e antes, e antes? E eles não vão responder, porque realmente não tem. Mas com a lógica que seguindo do Rodrigo Silva tem total, a gente consegue ter um total entendimento sobre isso daí. Como que o universo não tem sentido ou não tem necessidade de um criador, sendo que tudo tem propósito? Tudo no mundo, você pare pra pensar, todo mundo tem propósito, tem regras, tem leis. A vida é a coisa mais diferente no universo inteiro. Não é buraco negro que é a coisa mais diferente. Não é
não é planetas, não é estrelas, não é o que acontece ali dentro do estrela, não. A vida é a coisa mais diferente que existe dentro do universo de longe. A gente encontra seres e coisas imateriais em todos os locais, né? Não seres, coisas imateriais em todos os locais. A gente olha pro chão, a gente vê pedra, a gente vê cascalho, a gente, poxa, a gente vê um bocado de coisa que é imaterial. A gente olha pro céu, a gente vê o sol, a gente vê partículas, se a gente vê um microscópio, a gente consegue ver tudo isso daí. Mas a vida a gente não encontra com tanta facilidade, né? A vida é o diferencial do universo. Então fica a pergunta, essas são as duas perguntas principais que uma pessoa tem que perguntar para um cientista, né? É quando se está falando sobre Deus. Antes, o que aconteceu sempre antes, e a vida. Aí já entra numa área aí que o cientista não consegue responder e a argumentação fica muito fácil. Num ad infinitum absurdo. Eu tenho que obrigatoriamente chegar a dois caminhos, não tem três. Aliás, três caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada, e me perdoe. Aí vem o meu limite. Isso não é científico. Porque, mas é provado. Não, então vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill. O método científico ele tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até desse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de avião, de carro, não funciona para avião? É simples, é falseável. Você pega a gasolina do carro e coloca lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso, tá certo? Então, dizer que algo, que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. Não dá pra provar, né? Simplesmente você não consegue provar isso daí de maneira nenhuma. Não tem nenhuma observação de algo surgindo do nada no universo, né? Mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo, eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Exatamente, mas Será por quê? Será por quê, né? só quando eles falam assim, existe uma diferença. Quando a frase, olha as duas frases. Não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso. Beleza. Você está sendo honesto. Não faço ideia. Mas só dele falar, não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve que algo causador. Causou. E pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é. Se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu, se é o Deus da Bíblia. Mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte, nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico. Não, com todo respeito nada, é pura verdade. Não está sendo científico, não está seguindo as próprias regras. Quando você fala, bate com o pé com certeza. Não, Deus não existe. E aí? Mas porque eu confio na ciência. Tá. E a ciência, a gente viu já o que a ciência faz, né? A ciência passa uma coisa, passa uma lei. Para 3 anos, daqui a pouco essa lei não vale mais, não vale mais nada. Foi jogada no lixo. Quantas leis aí físicas, físicos famosíssimos aí, que literalmente chega outro cara 10 anos depois, vai lá e diz assim, ó, tá tudo errado aí, pronto. Ou se não, 50, 100 anos depois. E aí? Entendeu? Confiar na ciência é mais fé do que confiar em Deus, né? Porque a ciência muda a todo momento, então você tem que ter uma fé forte na ciência mesmo para confiar nela. Entendeu? A ciência nunca foi sobre confiar. A ciência sempre foi sobre descobrir. Mas hoje em dia as pessoas parecem estar criando meio que uma religião ali dentro da ciência. É loucura, né? Porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que toda essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. E essa causa primeira, para ser, do ponto de vista filosófico, uma causa que justifica o surgimento de tudo, aí eu estou usando aqui Aristóteles. Isso é Aristóteles, essa causa tem que ter essas características. Ela não pode ser presa ao tempo, ao espaço e tudo mais. Mas se alguém causou a causa, eu só estou deslocando
a questão para trás. Aí que eu falei que tem as 3 possibilidades. Ou eu vou cair no absurdo de falar que o universo surgiu sem causa, o que não faz sentido. Ou eu vou falar que sempre teve uma causa causando outra causa, eu vou cair no infinito absurdo, que também não faz sentido, porque tem evidências que o universo começou. Ou eu caio num terceiro, que para mim é o mais lógico. Houve uma causa primeira que formou tudo isso, e quando eu vejo as características dessa causa primeira com o Deus que a Bíblia apresenta, eu vejo que dá match. Você entendeu? Esse é o ponto, dá match. Agora, é lógico, isso aqui, eu não estou com isso provando que a Bíblia está certa, tem que ver os limites. O que é que eu estou provando, o que eu não estou provando. É aquilo, né, cara? Que existiu uma causa primeira, existiu. Tá? Agora a pergunta é a seguinte, né? Essa causa primeira é Deus ou não é? E aí? Pra muita gente é Deus. Mas será que é o seu Deus? Será que não? Será que é o que a gente pensa que realmente aconteceu lá? Será que não é? A gente não sabe. Agora que aconteceu alguma coisa ali, aconteceu. A gente olha pro formato do universo, se a gente seguir o que a gente vê, tudo começa, tudo termina, né? É assim, o universo é desse jeito. Você pode, não dá pra discutir, você pode falar que, só que antes não era desse modo e tal. Mas aí a gente já entra numa área que a gente não pensa, aí já é puramente imaginativo, não é observável e não é científico. Quando a gente fala sobre ciência, a gente tem que observar. Se não dá para observar, não dá para a gente saber. Então a gente só pode trabalhar com as ferramentas que a gente observa. E tendo em vista as ferramentas que nós temos hoje e o que nós conseguimos observar, só dá para dizer que deveria ter uma causa primária. E essa causa primária, como ele disse, não pode ser uma causa temporal, tem que ser atemporal, não pode se limitar ao espaço, tem que ser literalmente povoar o espaço inteiro, estar no espaço todo o tempo. Então tem que ser algo que exista e sempre existiu. O que faz completo sentido para a origem do universo, né? A matéria é uma matéria, ou talvez quem saiba até algo acima da matéria, não sei, que existiu e sempre esteve lá e que criou tudo, né? E aí fica a pergunta, será? Eu acredito que o Rodrigo Silva aqui falou é muito certo e a lógica dele é muito inteligente. E eu concordo com ela, tá? Eu acho que a lógica dele tem completo sentido e apoio ela. Mas e vocês aí, o que é que vocês pensam? Hã? Só não vem aí com papo com papo torto aí dizendo que não, porque foi criado sei lá de quê. Ah, não, o universo foi criado do nada. Tá bom, tá bom. Pensa aí que o ET Bilu criou então aí que tá tudo certo, mas eu confio aqui no cara, eu acho que o cara falou certo. Eu mesmo já tinha imaginado algo parecido, mesmo antes dele falar. Tranquilo?